a participação ativa da sociedade e das autoridades responsáveis. Programa Opinião Pública. Especial 60 anos Escola Barão do Rio Branco. Escola Barão do Rio Branco. Valores para a vida. Quinze horas e 4 minutos, boa tarde. A Rádio Nereu Ramos fala ao vivo do Colégio Barão do Rio Branco, que completa hoje 60 anos de fundação. A direção da escola, aos pais, alunos, professores, os cumprimentos pela história brilhante de conhecimento, pela contribuição marcante, importante do Colégio Barão do Rio Branco para a história de Blumenau. E é sobre os 60 anos do Colégio Barão do Rio Branco que nós vamos realizar a partir de agora este especial, com professores, com pessoas profissionais que fizeram e que fazem a história de um dos colégios mais bem sucedidos da história de Santa Catarina. Nós temos aqui professores, a direção da escola, nós vamos falar sobre a história, como surgiu o Colégio Barão do Rio Branco, como eram os primeiros anos, no que mudou o formato de ensino. Vamos falar sobre a história do Colégio Barão do Rio Branco nesse primeiro bloco. Eu quero cumprimentar inicialmente o diretor da escola, professor Marcos da Silva, que está conosco, professor gestor do Colégio Barão do Rio Branco, que está conosco a partir desse momento. Professor, boa tarde. Parabéns pelos 60 anos do Colégio Barão do Rio Branco. Boa tarde, PC, e a todos os ouvintes da Rádio Nereu. Eu gostaria de saudar em especial toda a nossa comunidade escolar, que nós chamamos aqui a grande família da Escola Barão do Rio Branco, que são os nossos alunos atuais, ex-alunos, as nossas famílias, os professores, ex-professores, enfim, todos aqueles colaboradores, de uma forma ou de outra, que contribuíram para o processo histórico da Escola Barão, fundada em 1953, pela comunidade evangélica luterana de Blumenau, que essa escola mantém-se até hoje dentro desses princípios e com os valores. A escola comemora hoje 60 anos e para todos nós é uma data muito especial, é uma data aonde que se escreve a história e se vivencia a história desde 1953. Uma história do processo educacional, mas ao mesmo tempo uma história que se inova, mas mantém sempre os princípios e os valores aliados ao processo educacional. Muito bem, conosco também a professora Brigitte Fouquet, que está conosco, professora do Colégio Barão do Rio Branco. Nós já, de imediato, professora, quero também agradecer a sua participação aqui. Vamos falar um pouco sobre a história do Colégio Barão do Rio Branco. O que a senhora pode nos contar? O que a senhora pode nos dizer sobre o surgimento, sobre a importância do Colégio Barão do Rio Branco para a cidade de Blumenau? Boa tarde. Boa tarde. Eu pessoalmente entrei aqui na Barão do Rio Branco através da dona Ilse em 1954, quando a Barão tinha primeiro e segundo ano somente. A dona Ilse era professora na época, tanto do primeiro quanto do segundo, era no sobrado antigo que tinha ali no outro lado, hoje que é o prédio da escola, o prédio original. E eu entrei por acaso, como sendo aluna de alemão dela, ela me escolheu que eu a substituísse no segundo ano primário, quando ela precisou fazer um tratamento médico de 3 semanas. Na época, quando a pessoa tinha amebas, os vermes, tinha que ficar internada 3 semanas no hospital. E foi o caso dela. Estou revelando coisas aqui, mas a dona Tusnelda Brickheimer, ela que era professora do Jardim de Infância, assumiu o primeiro ano. Então, em turno matinal e vespertino, nós trabalhávamos aqui. Bem, eu não tinha experiência de professora, porque eu não, vou deixar bem claro, não sou professora formada, nunca me formei como professora, fui educada para ser dona de casa.
Mas eu assumi. E nesse segundo ano estava o meu irmão. Ele foi um dos primeiros 16 alunos da Barão. E ele naturalmente tratou de contar para todo mundo que a irmã dele não era professora, né? Então entrei já meio desmoralizada e tive o azar de quebrar uma régua em cima da mesa quando um piazinho me incomodou no terceiro ou quarto dia. E não sabia agora o que ia acontecer. Mas em todos os casos fui na dona Ilse e disse, ela te consola porque a régua já estava rachada. Mas eu consegui acalmar a turma e tive realmente uma turma bastante querida. Mas o início da Barão, a ideia inicial foi a seguinte. Blumenau possuía uma escola alemã luterana, evangélica luterana, que foi fechada no tempo da nacionalização. E foi durante a intervenção de Nereu Ramos. Por ironia, nós estamos na rua Nereu Ramos com a Barão, né? Mas a Barão, na realidade, iniciou na rua Paraná, que hoje é Freitas Melro, né, Rose? E era o endereço inicial. Bem, em todos os casos, empresários blumenauenses acharam que tinham que fundar uma escola luterana por termos duas escolas católicas, então a luterana se fazia de grande importância. E esses empresários, donos de grandes indústrias e a direção da comunidade evangélica luterana, reforçada pelo pastor, que era o pastor Dubas na época, eles começaram um movimento e conseguiram. Era a Companhia Ering, a Garcia, a Kremers, todos esses, Sulfabril, o seu Paulo Fritsch foi um dos grandes incentivadores do colégio, o seu Ernesto Studig também. Então eu acho que são pessoas que não devem ser esquecidas, estes nomes que realmente se empenharam para que a escola se tornasse uma realidade. Os primeiros anos da escola, bem, o primeiro ano, não sei, mas o segundo já contei a passagem de como eu entrei aqui por acaso. E naquele ano, como a escola ainda não estava 100% legalizada, dona Ilse se ausentava às vezes e me chamava para substituí-la um dia, 2 dias. Professora, acho que cabe aqui uma intervenção. 1953, nesse primeiro ano, como é que a Blumenau daquela época recebeu a chegada de uma nova escola? Bem, com alegria e uma certa desconfiança também. Né? Porque tudo o que é novo, ainda mais o que diz respeito à educação. Você vai botar o seu filho, que está pronto para ir para o primeiro ano numa escola que está começando. Eu acho que é confiar naqueles que a idealizaram. E foi essa a confiança que 16 famílias tiveram. E a partir daí, a Barão cresceu. Ela realmente cresceu. E no segundo ano já tinha mais crianças. Depois eu me afastei e voltei só em 1956 para assumir o pré-primário. Ok, a professora Brigitte Fouquet vai continuar conosco aqui para contribuir com o programa também. Quero apresentar os demais convidados, funcionários com mais tempo de casa aqui na Escola Barão do Rio Branco. O seu Luiz está com a gente. O seu Luiz tem 84 anos e 47 anos de dedicação, 47 anos de casa. E aí, seu Luiz, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença também, pela sua participação. 47 anos de Barão do Rio Branco? 47 anos de Barão. Qual é a atividade do senhor aqui? Quando entrei aqui, eu era apenas fazia a limpeza geral do prédio, né? Uhum. Tudo que era serviço, eu fazia. Era banco, correio, cobrança,
né? Tudo isso eu fazia na época, né? Tá, mas me conta uma coisa, há 47 anos, quando o senhor procurou emprego, por que o senhor procurou a Escola Barão do Rio Branco? Eu não procurei emprego. O senhor não procurou? Não, me procuraram. O senhor foi procurado. E aí, por que o senhor aceitou o convite? Aceitei porque eu trabalhava numa firma aqui na Rua Pastor Valdo Reis. Então, um dia, quando ele passou lá, ele me chamou, né? Me chamou e pediu que eu passasse aqui na escola, né? Aí eu vim aqui, então ela fez uma proposta. Aí eu aceitei, mas com as seguintes condições: se aqui não desse certo, eu voltava para o emprego que eu estava. O patrão combinou, ele incentivou para mim trabalhar aqui, né? Porque naquele tempo de revolução, tudo muito bagunçado, né? Uma época meio ruim. Então, ele disse, olha, para o teu futuro era bom você trabalhar lá, por enquanto, se você não se acostumar, volta para cá novamente, né? Eu acho que o senhor se acostumou, né? Acostumei. Já no primeiro dia, está ruim. No primeiro dia eu achei que deveria ficar, né? Uhum. Seu Luiz, e 47 anos é uma vida. Uma vida. Dentro da Escola Barão do Rio Branco. Sim. O senhor passou por várias transformações, a escola evoluiu. Uhum. O que representa para a sua vida essa escola? Para mim foi um aprendizado, né? Aprendi muito aqui na Barão, né? Depois eu continuei, fiquei aqui. Eu até, na época, recebi uma proposta para trabalhar em Florianópolis. Era do tempo que é o irmão da dona Malika, não sei se você conhece o Bichel. Ele era não sei o que lá da fazenda, né? Uhum. Então ele me convidou para trabalhar lá, eu não fui. Tentou tirar o seu daqui. Mas ela não deixou, né? Aí eu continuei e até hoje estou aí, graças a Deus. Feliz. Isso não feliz. Pensa, isso 84 anos, 47 de Barão, o senhor não pensa parar tão cedo? Enquanto a gente anda, né? Enquanto a gente pode andar, trabalhar, eu continuo. Depende do patrão aí, né? Professor Marcos. Tá certo. Parabéns, né? Parabéns pela sua história, pelos 47 anos também de dedicação aqui à Escola Barão do Rio Branco. Casos raros hoje em dia, né? Ter funcionário com tanto tempo de casa, hein, professor Marcos? Com certeza, o senhor Luiz é um exemplo aqui para muita gente aqui dentro da nossa instituição. Apesar de toda a sua idade que ele tem, é um garoto aqui dentro da escola. Ele se dá com todas as crianças, desde crianças de 2, 3 anos até os jovens de 17, 18 anos que estão aqui dentro da Barão, todos têm uma consideração, um apreço muito grande. Então, na verdade, que eu coloquei há pouco, Luiz, Paulo César, quando se fala aqui em questão de princípios e valores, aqui dentro da escola foi cultivado desde o primeiro dia. Sempre foi fundado, assim. Sempre a foi filosofia. Assim. O respeito às pessoas, que é muito mais do que uma escola. Aqui se respeita ao ser humano. E por isso o senhor Luiz e o professor Carlos e tantos outros aqui, muitos deles mais de 25 anos dentro de instituição, por causa dessa consideração e apreço que tem. Outro profissional também com muito tempo de casa é o professor Carlos Traz, professor de matemática, que tem mais de 30 anos de Escola Barão do Rio Branco. Professor, boa tarde. Professor mestre em matemática. Boa tarde a todos os ouvintes da ANEEL. Um prazer estar aqui, ainda comemorando 60 anos da escola, né? Estou com 61 anos de idade e 38 de escola. Eu entrei aqui em 75, 1º de março, né? Ainda a diretora Dona Ilse. Ela me deu oportunidade, na época de trabalhar aqui, ainda não tinha uma formação, né, acadêmica ainda, eu estava cursando o 2º ano da Faculdade de Filosofia em Matemática, né? Depois realmente concluí a faculdade e me realizei profissionalmente dentro da escola aqui também. Professor, aproveitar a sua experiência, o que transforma uma sala de aula? O que transforma? Eu acho que é o convívio que você tem com essa geração que está aí, que a gente continua trabalhando e a gente vê os frutos, né, da época que a gente começou e hoje são profissionais bem-sucedidos dentro da sociedade de Blumenau ou, quem sabe, até mundialmente, né?
Professor, fórmula de Bhaskara, teoria de Pitágoras, teorema de Pitágoras, a matemática de hoje, ela é uma matemática útil, a que se ensina hoje, que se aprende na cadeira escolar, na vida escolar, ela é importante no método que está aí, o modelo que está aí, ele é funcional e ele é importante? A matemática, dentro do que se aprende, eu acredito e vejo, ela passou por algumas transformações, né? Mas a aplicação dela, desde que foi gerada no conhecimento da matemática, o que aconteceu? É só a questão da aplicação, né? Que a gente vê que essa geração que está aí, ela tem um raciocínio mais rápido, uma aplicação mais concreta daquilo que se aprende. Mas ela continua no mesmo patamar, modificações praticamente não existiram, né? O teorema de Pitágoras ainda é o mesmo. Claro. Muito bem, professor. Já que você citou, né? Isso. Gostaria de continuar contando com o senhor aqui no programa também. Muito obrigado. E eu vou agora apresentar também a professora Rose Darius, que foi a criadora, quem compôs o hino da Escola Barão do Rio Branco. Professora, boa tarde. Obrigado pela sua participação. Queria que a senhora nos contasse também como é que foi essa história, a criação, a inspiração. E a gente também, lá no nosso estúdio, nós vamos rodar um trechinho do hino da Escola Barão do Rio Branco para que nós possamos conhecer e aí também ouvir da professora como é que foi a criação desse hino. Professora, boa tarde. Boa tarde a todos também. Realmente um grande privilégio e eu estar aqui depois de 60 anos, porque mais ou menos nesse lugar onde nós estamos agora aqui, esse quarto, tinha uma goiabeira. E a dona Ilse estava ali do outro lado, com a dona Brigitte, né? Estavam lá, e eu ficava espiando no meio da goiabeira como elas educavam as crianças. Então agora tudo mudou, tudo está diferente aqui, né? Então, é impressionante como as coisas mudam. Mas eu entrei aqui na escola como professora do 3º ano primário. Daí eu lecionei 4 anos, eu tive 2 filhos, parei 2 anos, aí a dona Ilse me convidou para lecionar no pré-escolar, com crianças de 5 a 6 anos, no caso. Ali eu tive muito comprometimento com a música. E comecei percebendo que havia pouca música que realmente ensinava valores. Eram músicas, digamos assim, amorfas, músicas sem sentido, sem valores, tinham melodia, mas não havia conteúdo. Daí descobri uma coisa que eu nem sabia de mim mesma, que eu podia compor. Eu sou formada em acordeon, era um instrumento da época. Então, comecei a compor música para criança. Música fácil, música curta e de conteúdo. E o hino a Barão, ele saiu de uma maneira muito, muito espontânea mesmo. Porque eu tenho certeza que Deus me inspirou naquele momento e colocou no meu coração valores que eu acho que uma escola deveria ter e que eu não só acho, mas tenho certeza que esses valores que foram colocados no hino a Barão são valores que Deus deseja também para todos nós. Eu li hoje de manhã o artigo do professor Marcos e ele diz uma coisa muito interessante ali, um trechinho. Ele diz assim: o processo é contínuo, por isso nesses 60 anos a Escola Barão cresceu e se aperfeiçoou, mas mantendo sempre a essência dos seus valores, os princípios educacionais e cristãos luteranos que foram idealizados na sua fundação na época de 1950. E esses valores continuam até o dia de hoje, né? E sem eu perceber, esse artigo fecha, não vou ler todo, mas seu artigo, professor Marcos, fecha com o conteúdo do hino. Unidos num só coração e com a âncora da fé, levaremos a nossa Barão para frente, para o alto,
sempre buscando a perfeição, né? Então, falando dos mestres, né? Falando do campo de saber, que é a escola, do seu chão precioso. Então, tudo isso está aí hoje ainda. Apesar das mudanças tecnológicas, informática, computador, tudo isso que ela tem hoje em dia, mas esses valores permanecem. Eu sei porque meus filhos estudaram aqui, meus netos estão estudando aqui, e eu espero que meus bisnetos também. Então é isso aí. Ok, professora, eu queria que a nossa equipe técnica, então, rodasse um trecho desse hino para que nós possamos homenagear também a professora Rosidários, que compôs o hino da Escola Barão do Rio Branco. Vamos ouvir. Nossa escola é um campo de saber, seu chão é bendito e precioso, e guardado nele está o bom tesouro, na instrução que faz o homem valioso, unidos no só coração, e com a âncora da fé, levaremos a nossa barão. Iluminam o caminho do estudante, ajudando com carinho e energia a construir um Brasil que vai avante, unidos no só coração e com a Aí, portanto, um trecho do hino da Escola Barão do Rio Branco, que foi composto pela professora Rosidários. Nós vamos ouvir agora, nesse especial aqui dos 60 anos da Escola Barão do Rio Branco, a Rádio Nereu Ramos está aqui ao vivo na rua Nereu Ramos, Rádio Nereu Ramos, na rua Nereu Ramos, para homenagear, para fazer esse especial aqui sobre os 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. E nós vamos agora ouvir depoimento de um aluno da escola, o aluno Lucas Eduardo Poleza. Ele é da Escola Barão Especial 3. Nós vamos ouvir agora esse depoimento. Meu nome é Lucas Eduardo. Eu estudo no primeiro ano da Escola Barão. A Barão é a minha família, porque muitas vezes eu precisei de ajuda aqui dentro. E muitas vezes a coordenação e os professores me ajudaram. A minha mãe estudou aqui, então para mim é um motivo de tradição. E a Barão sempre se preocupa com a questão dos valores. E isso ajuda na capacidade do ser humano de ser educado e de amar ao próximo. Aí, portanto, o depoimento do aluno Lucas Eduardo Poleza. Nós vamos então falar, professor, sempre foi assim, né? A filosofia da Escola Barão do Rio Branco, né? Esse é um dos principais diferenciais da escola, né? É uma escola que forma cidadãos, não apenas alunos. Com certeza. Primeiro, em relação ao hino, ainda dizer que essa é uma gravação recente feita pela Banda Sinfônica da Base Aérea de Brasília, que gravou agora no mês de fevereiro, porque nós também temos uma gravação do nosso coral infantil. Todas muito bonita. Esse depoimento do aluno Lucas Poleza, que é um aluno que compõe música também, professora, é um aluno que toca, é um aluno, além de ser estudioso, ele falou o seguinte: a minha mãe estudou aqui. Essa é uma escola que tem valores, por isso eu estou aqui, eu gosto. E aqui a gente trabalha muito, Paulo César, com a questão, a nossa grande família. Claro que como família sempre há divergências, há questões a ser discutidas. Mas como falei há pouco, a questão do ser, a questão do humano, não ser apenas, nossos alunos não são apenas números aqui dentro, são seres humanos. Por isso que com a reunião, os encontros de pais esse ano a gente sempre falou, para todos os pais, nós temos uma obrigação de saber quem é o aluno, o nome e o sobrenome, assim como das famílias, porque quando você identifica uma pessoa, você está sabendo quem ela é. Então, a nossa preocupação é uma preocupação de formação plena. O conhecimento, o ensino, o processo do percurso formativo, ele se dá em muitas escolas e de forma muito boa,
Mas a Barão traz alguns diferenciais e um deles é trabalhar essa questão. Muito a questão família. Agora, como em toda família, tem regras de convivência coletiva, principalmente nós aqui, que temos o privilégio, nesse momento, de ter 1.906 alunos convivendo, estudando, aprendendo, crescendo e se desenvolvendo aqui na nossa instituição. Muito bem, nós vamos falar agora sobre a educação infantil, os projetos de destaque da Escola Barão do Rio Branco. Para isso, eu convido agora a professora Sônia Mary Weders. Olá, professora, boa tarde, parabéns também pelos 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. Olá, Paulo César, boa tarde. Por que os pais, professora, devem se sentir seguros com esse segundo lar dos seus filhos? Bom, pensando na nossa educação infantil, falando dos diferenciais, então, para que eu possa responder a sua pergunta. A Escola Barão, ela toma como proposta pedagógica da educação infantil um dos grandes diferenciais do nosso trabalho. Então, essa proposta pedagógica, ela preconiza o que rege as diretrizes curriculares da educação infantil, a nível nacional. Então, ela toma essa ampliação do repertório cultural das crianças como objetivo macro do trabalho. Nessa proposta pedagógica também, a criança é tida como o centro de todo o processo educativo. Então, ela é protagonista, ela tem voz, ela tem vez, as suas opiniões, a sua curiosidade, o desejo pela descoberta, isso tudo, para nós educadores, para nós professores, é o nosso eixo do trabalho com as crianças. Como grandes eixos do trabalho da proposta, nós temos as interações e as brincadeiras. Então, interações, aprender com o outro, aprender com uma literatura, tudo isso são bases para o nosso trabalho no dia a dia. Os tempos nessa proposta, o tempo de cada um, o tempo das interações, é o tempo de cada criança. E ainda, como grande diferencial, também os espaços de aprendizagem, a sala referência, a brinquedoteca, o pátio, o parque, são vários os espaços oportunizados para as nossas crianças, para que elas possam se desenvolver e trabalhar dentro dessa proposta. E claro, tudo com profissionais habilitados, profissionais que têm o perfil para trabalhar com a nossa criança, criança pequena, criança que educação infantil de 0 a 5 anos. Na escola nós trabalhamos a partir de 1 ano e meio, então 1 ano e meio até 5 anos completos. Só não tem o berçário. Exatamente, a partir do infantil 1, né? Infantil 1 ano 1. completo, exatamente. Perfeito. Ok, professora, quero agradecer também a sua participação e vamos falar do ensino fundamental da Escola Barão do Rio Branco. Professora Karen Brugnara, está conosco, professora? Olá, tudo bem? Sim, estou eu aqui. Boa tarde, Paulo César. E aí, professoras, vamos falar então do ensino fundamental da escola, como é que funciona o ensino fundamental na Barão, o que é importante para os alunos nessa fase também da vida escolar? Tá, então, o ensino fundamental, ele compreende a idade de 6 anos a 14 anos, né? Então, do primeiro ano do ensino fundamental ao 9º ano do ensino fundamental. E ele se divide em 2 etapas. A primeira etapa é o Fundamental 1, que compreende dos 6 anos aos 10 anos, e a segunda etapa é o Fundamental 2, que compreende dos 11 anos aos 14 anos. No Fundamental 1, na primeira etapa, então, a gente trabalha com a infância e a pré-adolescência, e no Ensino Fundamental 2 nós trabalhamos com os adolescentes. E o que se entende importante, então, nessa etapa de ensino? Se entende como importante consolidar a capacidade de aprender continuamente. Esse é o nosso grande desafio. E no ensino fundamental, a questão da autonomia, né? Então, a consolidação desse sujeito autônomo para aprender. E, especificamente, se for citar aí alguns pontos que se entende na proposta essencial, são as questões do domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente em que ele vive, tanto a questão natural, social, o sistema político, as artes e as tecnologias, e também a aquisição, e daí isso marca o nosso diferencial, a questão da aquisição de princípios e valores imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal dos estudantes e para a sua vida em sociedade. Muito bem. Quanto tempo de casa, professora? Hoje, eu entrei em 2006, aí são 6, 7 anos de instituição. E muito feliz e certa de que eu fiz uma excelente escolha profissional. Como bem disse o seu Luiz, eu aprendo a cada dia aqui nessa instituição.
Legal, parabéns também. E para a gente dar sequência a esse especial dos 60 anos da Escola Barão do Rio Branco, vamos falar também sobre o ensino médio da escola. A professora Adriana Correia está conosco. Professora, na adolescência, como ensinar, como a Barão prepara para vestibulares e também para a escolha profissional, que é um dilema, uma angústia de muitos alunos e dos pais também, né, professora? Boa tarde. Boa tarde, Paulo César. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nereu. Sem dúvida, quando nós falamos do ensino médio, nós estamos falando da juventude, né? Nós aqui temos bem caracterizado as crianças da educação infantil e uma parte do Fundamental 1, depois nós entramos na adolescência e no ensino médio nós já tratamos a escola da juventude. E sem dúvida, a escola, mesmo completando 60 anos, ela é uma escola contemporânea. É uma escola do seu tempo. E quem é essa juventude que aí está? É uma juventude que anseia pelo conhecimento, pela tecnologia. É uma comunidade de jovens que precisa estar sempre sendo provocada. E eu acho que é nesse sentido que a nossa escola aqui, ela, na sua proposta pedagógica, ela vem atender exatamente aqui essa expectativa. E por isso ela está voltada para o mundo do trabalho, né? Porque esses jovens aqui, eles saem do ensino médio e vão prestar ou um vestibular, ou um concurso público, ou mesmo um intercâmbio. Então eles precisam estar cientes de como se dá o processo do mundo do trabalho, como a tecnologia, a ciência e a pesquisa, a cultura. Não é? E aí, nesse sentido, todo um trabalho da psicologia escolar e dos seus professores em relação à escolha profissional, que nem sempre é fácil. Não é fácil que, nesse momento aí da vida desses jovens, existem muitas oportunidades. Então, eles se sentem confusos, perdidos, e é nesse momento que a escola e a família entram juntas para poder orientar uma escolha profissional mais consciente. Como é que é o trabalho de orientação da Escola Barão nesse sentido? Então, Paulo César, nós temos aqui um serviço de psicologia escolar. Na verdade, nós temos núcleo de atendimento à família e ao estudante. E dentro desse núcleo, que nós chamamos de NAEF, além dos profissionais que lá trabalham, nós temos o serviço de psicologia escolar. Hoje a escola conta com 3 psicólogos para atendimento escolar e mais um psicólogo que atende os funcionários, já que nós somos uma comunidade bem grande. E no ensino médio, em particular, nós já começamos, então, esse trabalho de orientação profissional. São trabalhos no contraturno, onde os alunos vêm, os estudantes vêm, a partir dessa organização que a própria psicologia faz, e aí são feitas dinâmicas de grupo, são feitos processos, entrevistas, e eles já começam também a ter acesso a questão da escolha profissional e dos cursos superiores existentes na nossa região. Professora, o trabalho de vocês no ensino médio é facilitado pela forma como a escola trata a questão dos valores, dos princípios, da filosofia da escola? Os alunos que passaram pela educação infantil da Escola Barão do Rio Branco, passaram pelo ensino fundamental, chegam ao ensino médio? Veja, Paulo César, nós não pensamos só no aluno do ensino médio. Nós pensamos, e o nosso diretor aqui deixou claro, da importância de uma proposta pedagógica para garantir um percurso formativo de sucesso. Ou seja, nós pensamos na criança na sua fase, nos adolescentes e no jovem. Então nós precisamos pensar nesse percurso formativo, afinal, ele vai ficar por muitos anos aqui nessa escola. Eu acredito sim que os valores que a escola preserva, que é aquilo que nós chamamos de tradição, que é diferente de tradicional, certo? Que ela cultiva diariamente, porque tudo é um exercício de tolerância, um exercício de ética, de paciência. Eu acho que fica mais fácil a gente estar lidando com esse jovem aí que anseia e que precisa tanto da nossa ajuda. Professora Adriana Correia, muito obrigado pela sua participação, e eu fecho esse bloco agora ouvindo o professor Roger Raduens. Vamos falar sobre o período integral, esse trabalho também, esse trabalho que é oferecido pela Escola Barão do Rio Branco. Período integral também educa. Como é que funciona? O que oferece? Boa tarde, Roger. Boa tarde, Paulo. Tudo certo? Bom, ele também educa. O foco da Escola Barão dentro do período integral, ele está na convivência. É uma proposta que é articulada com o ensino regular
e tem algumas áreas de atuação. Então, assim, a orientação nas tarefas, os momentos de estudos e os projetos educacionais. E aí passa por educação financeira, educação ambiental, e os projetos são focados sempre na convivência no turno matutino, e a gente consegue explorar essas mesmas disciplinas, esses componentes curriculares, em diferentes espaços de aprendizagem. Aqui no centro, a gente atende, então, as crianças a partir do infantil 3 até o 5º ano, né? É importante lembrar que o período integral ele também trabalha nas unidades, então a Barão tem 2 unidades, uma na Velha e uma na Vitor Conder, e lá nós também oferecemos o período integral, mas dentro da educação infantil. Muito bem, nós vamos falar mais ainda sobre esse assunto. São 15h38, a Rádio Nereu Ramos está aqui na Escola Barão do Rio Branco, que hoje completa 60 anos de fundação. Professor, o que o senhor destacaria de mais importante no ensino em período integral? Olha, dentro do período integral, o foco sempre está na convivência. Nós oferecemos uma grade de atividades, como a musicalização, o teatro, as atividades esportivas, né? Mas eu acho que a convivência mesmo com as professoras, o dia a dia, o auxílio nas tarefas, aquela mão amiga da educadora, é um olhar especial que a Escola Barão tem sobre cada estudante. E como é que é o olhar dos pais para o ensino em período integral? O período integral nada mais é um anseio dos pais, né? O tempo passou a ser um pouco reduzido por essa convivência e a escola soube acolher isso muito bem. Então, o período integral está pautado também nos desejos dos pais. Então, o professor Marcos sempre frisa isso, que a escola está aberta, né? Ela é muito transparente. Então, a gente ouvindo um pouco o anseio dos pais, pautado na nossa proposta pedagógica, a gente consegue atendê-los de acordo. Muito bem, 13h40, nós vamos fazer uma pausa, um intervalo no especial 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. Já já nós voltaremos para falar sobre arte e cultura com a professora Maritza Couto Domingos. Já está aqui, professora, para explicar o que é o arte e cultura, o que a Escola Barão oferece. Vai ser um dos temas do próximo bloco. Também vamos falar sobre educação tecnológica com a professora Gláucia Castelo Branco, e também sobre linguagens contemporâneas e Barão Sustentabilidade Ecológica, os temas do próximo bloco. Já já voltaremos. Você bem informado nas áreas de política, economia, prestação de serviços, esporte e cultura. Programa Opinião Pública. Audiência diferenciada, qualificada, formadora de opinião. Rádio Nereu Ramos, informando quem decide. Já são 6 décadas de várias lembranças, inúmeros aprendizados e eternas lições. Grandes amigos, inesquecíveis professores, milhares de estudantes, outrora alunos, ontem pais e mães, hoje avós e avós. Essa é a história da Barão, uma escola de família para famílias, uma escola que forma e transforma, uma escola com valores que atravessam gerações. Escola Barão 60 anos, passado, presente e futuro. Especial 60 anos Escola Barão do Rio Branco. Escola Barão do Rio Branco. Valores para a vida. Agora voltamos para o especial 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. E neste segundo bloco nós vamos falar inicialmente sobre arte e cultura. E quem está com a gente é a professora Maritza Couto Domingos. Vamos falar sobre arte e cultura. Professora, boa tarde. Boa tarde, Paulo César. Parabéns pelos 60 anos da Escola Barão do Rio Branco também. A todos nós. Isso. O que é o arte e cultura? O que a Barão oferece? Certo. Com muita alegria, então, eu vou falar desse programa Barão Arte e Cultura, que ele busca, por meio das diferentes formas de expressão, o cultivo da sensibilidade. É ali que nós passamos a questão dos valores que tanto escutamos até agora. Das diferentes manifestações culturais, do exercício da criatividade. Oferece o quê? Aulas de instrumentos musicais, os mais variados, desde violão, contrabaixo, clarinete, flauta doce, transversal, guitarra, aulas de saxofone, teclado, violão e violino. Tudo num espaço privilegiado aqui na Escola Barão do Rio Branco
e com profissionais também da área. E além disso, nós temos também as aulas em grupo, que são o balé, o grupo folclórico Blumenstrauss, aulas de ritmo, teatro, coral infantil e o coral adulto. Como vocês podem ver, é muita coisa que o programa Barão Arte e Cultura oferece para os estudantes da escola e para a comunidade também. Atividade é o que não falta, né, professora? Isso. Qual a importância da arte para a escola? Ela é muito importante porque ela proporciona o desenvolvimento da capacidade criadora dos estudantes através de um processo constante de construção. E nós também trabalhamos aqui na Escola Barão do Rio Branco as 4 linguagens da arte. Artes cênicas, artes visuais, a dança e a música. Maravilha. E para que foi criado o Arte e Cultura da escola? Ele tem o objetivo de proporcionar, então, aos nossos estudantes e à comunidade em geral, uma ampliação do repertório cultural, acesso à informação e o contato com as diferentes formas de arte e cultura. Obrigado, professora. Vou conversar agora também com a professora Gláucia Castelo Branco. Vamos falar sobre educação tecnológica. O que é, como funciona. Olá, professora. Boa tarde, parabéns também. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nereu Ramos. A educação tecnológica dentro da nossa escola hoje constitui um grande desafio. Além de algumas disciplinas que estão voltadas para isso, como é o caso da robótica educacional, desde o ensino fundamental, do 1º ano ao 9º ano, no ensino médio como robótica avançada, mas ela vai além disso, né? Vai além de ser um componente curricular. Hoje é um desafio para a escola, e neste ano nós estamos implantando, a princípio, um projeto piloto para uma plataforma que gerencia ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então a intenção é que isso ganhe um corpo maior dentro da escola a partir do ano que vem. Esse ano, como eu disse, nós temos um projeto piloto e que futuramente que a aula extrapole as 4 paredes, né, que extrapole o ensino presencial. Não que a escola vai se tornar uma instituição de educação à distância, ao contrário, continuará sendo presencial, porém com um recurso a mais, uma ferramenta que abre novas possibilidades de aprendizagem, né, especialmente para o público que a gente atende. Professora, e eu imagino, até mesmo como a professora Adriana falou agora há pouco, a expectativa, a ansiedade, o interesse pela tecnologia dessa geração de hoje, ela é muito grande. É um artefato cultural deles e que nós temos que fazer parte disso também. Né? Muitos de nós, professores, somos imigrantes, né, dessa cultura, mas nós temos que nos adequar, porque, como bem disse a Adriana, a escola ela é contemporânea e nós temos que acompanhar esse movimento. O projeto mais importante dessa área, então, de tecnologia, da educação tecnológica da Escola Barão do Rio Branco, professora, ela já tem resultados importantíssimos obtidos? Nós temos, dentro desse componente curricular, a robótica educacional, que é um projeto que a escola tem, faz parte do percurso formativo, né? E um dos objetivos, além, evidentemente, de desenvolver os conceitos e conhecimentos da área da robótica, de mecânica, linguagem de programação, ela vem como um pretexto, inclusive, para que a gente desenvolva algumas atitudes que nós valorizamos, como é o caso da cooperação, porque eles trabalham em equipe, só em equipe. Cooperação, a iniciativa, a autonomia de pensamento. Então, ela vem nesse sentido e tem resultados excelentes. Nesse sentido, sim. Quero até acrescentar a fala da Adriana, numa pergunta que você fez a ela, com relação a como os nossos alunos no ensino médio veem em relação ao trabalho anterior que a gente faz. E a gente vê claramente essa autonomia dos alunos naquilo que eles, na busca que eles procuram para si, que eles querem para si, e nessa questão de um ajudar o outro, um estar perto do outro, é bastante interessante, a gente vê resultado nisso, sim. Ok, professora, nós já voltaremos a conversar sobre linguagens contemporâneas, mas agora eu quero apresentar também, registrar aqui a presença
do presidente da Fundação Cultural de Blumenau, Silvio Zimmermann, que foi aluno da Escola Barão do Rio Branco. Olá, Silvio, boa tarde, obrigado pela sua presença. Queria também te perguntar como é que foi estudar na Barão, o que de mais importante tu podes destacar nesse momento em que a escola completa 60 anos. Boa tarde. Muito boa tarde, Paulo César. Para mim é um prazer e uma honra ter esta oportunidade de vir aqui, na qualidade de aluno da Escola Barão do Rio Branco, vir dar o meu testemunho da alegria e da satisfação de ter estudado aqui. Eu quero cumprimentar com muito carinho a todos aqueles que nos ouvem e, fundamentalmente, todas aquelas pessoas que ajudam a celebrar estes 60 anos de atividade ininterrupta, de uma história que se escreve a cada dia da Barão do Rio Branco. Para mim é um prazer. Se eu puder falar em uma palavra o que eu levo daqui, é valor. Eu tenho a plena convicção de que a Escola Barão do Rio Branco deixa forjado no caráter de cada aluno que passou por aqui os valores. Valores da comunidade, valores de respeito, de disciplina, de honra. E eu levo isso comigo e eu tenho a certeza de que a Barão forjou e continuará forjando a personalidade de muitos e muitos blumenauenses que fazem, sim, o seu melhor possível para fazer da nossa nação um país que vai à frente, como diz o nosso hino. Todos os alunos que passaram por aqui levam com muito carinho os dias passados na Barão, lembram do nosso hino, e eu duvido que tem outro colégio, não só aqui em Blumenau, mas em todo o Brasil, que os alunos tenham tanto carinho, respeito e admiração pela passagem que tiveram aqui. O senhor lembra do hino? Lembro, claro que lembro. E olha, foi um prazer enorme estar aqui ao lado da professora Rose Darius, que compôs o hino da Barão. E aliás, nós fazemos uma reunião anual de todos os alunos da Barão, eu e mais alguns amigos, legal. E nós fazemos questão de cantar o hino na abertura de toda a reunião. Maravilha. Professor Marcos, o Silvio foi um bom aluno, professor? Ele não é da minha época, ele estudou um pouco antes. Foi aluno da senhora? Mas os registros constam que sim, a prova disso é a sua formação acadêmica, o seu caráter, a sua personalidade, e ele não é por acaso presidente da Fundação Cultural de Blumenau. Então, ele tem uma história, claro, além do seu esforço individual, familiar, mas tenho certeza que a escola, os seus mestres contribuíram para esse processo, por isso que ele está dando esse testemunho aqui, muito feliz nesta data. Ok, Silvio, obrigado pela sua presença, muito obrigado também pela sua participação. E eu quero apresentar agora o professor Sandoval Pinheiro, professor que vai falar sobre sustentabilidade ecológica. Olá, professor, boa tarde, parabéns pelos 60 anos também. O que é esse projeto, Barão Sustentabilidade Ecológica, como é que funciona? Boa tarde, Paulo. O projeto da mini empresa ecológica, ele nasceu dentro de uma disciplina de linguagens contemporâneas. Então, essa disciplina lecionada para o ensino médio. Os alunos constituíram uma empresa. Essa empresa tem todos os setores de uma empresa formal, né? Diretores, presidente, equipe de marketing, vendas, produção, pagam os impostos, eles recolhem, né, os impostos, eles têm salário, comissão de vendas, uma empresa formal. Eles produzem materiais de higiene e limpeza para a escola, eles comercializam isso dentro da unidade escolar, né, para os familiares e amigos. E cada semestre essa equipe que gerenciou sai da lugar a outra, sempre criando produtos novos, inovando em embalagens e materiais. Então eles gerenciam toda essa questão dos resíduos sólidos, as lâmpadas fluorescentes, questão do óleo usado, a reciclagem, redução do uso de embalagem, conscientização, sensibilização. Eles fazem todo esse trabalho dentro da própria escola. E como é que funciona? Queria que você nos falasse um pouco mais sobre a mini escola, a mini empresa da escola. Eu já vi, por exemplo, já fui até abordado por alunos da Barão em estabelecimentos comerciais, eles vendendo seus produtos fabricados por eles mesmos, é muito interessante. O que o senhor pode nos falar sobre esse projeto? Certo, a ideia é aproximar esse jovem, né, de 14, 15 anos do mundo do trabalho.
Ele vai ter daqui a pouquinho, com 17 para 18, fazer uma opção, ele vai ter que fazer uma opção pelo vestibular. E hoje em dia ela está muito mais difícil, primeiro porque as opções de vestibular são muitas, né? Na minha época, bastante tempo atrás, ou era engenharia, ou era medicina, ou era direito, ou era administração, não tinha muitas opções. Hoje em dia eles têm muitas opções e eles ficam realmente balançados, eles ficam em dúvida. Então, se a gente consegue aproximá-lo do mundo do trabalho, aproximá-lo do fazer mesmo, da produção, da venda, do marketing, ele aproximando-se dessas áreas, ele consegue ter uma decisão mais acertada do que ele vai poder fazer no vestibular. E é uma aula de empreendedorismo também. Justamente, ser, né? Então empreendedorismo na prática, então ele produz, ele vende, ele tem metas para alcançar, ele tem comissões, ele tem tudo administrado por eles mesmos. Então eles determinam, eles lançam produtos, eles arcam com as consequências, eles tomam as decisões. Isso fortalece neles essa questão da autonomia, essa questão da liderança, essa questão da perseverança, a questão do desafio mesmo. Eles não podem deixar a bola, né, a bola cair, como se diz na gíria. Isso para eles, para a formação acadêmica deles é fantástico mesmo. Legal. Professor, muito obrigado pela sua participação também. E nós vamos agora ouvir um depoimento do aluno Guilherme Secato. Nós vamos ouvir o que diz o aluno Guilherme Secato, um material que foi produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Nereu Ramos. Então eu convido agora para que nós ouçamos o que diz o depoimento do aluno Guilherme Secato, da Escola Barão do Rio Branco. Bom, meu nome é Guilherme Secato, eu estou no terceirão aqui da Escola Barão. E na verdade eu estudo aqui desde pequeno e eu consegui crescer bastante aqui dentro da escola, com as relações com os nossos colegas, sempre formar novas amizades. Então isso ajudou bastante no desenvolvimento pessoal mesmo, nas relações interpessoais. Isso foi um ponto muito positivo. E também eu gosto bastante do incentivo também a certas práticas assim, científicas, né, algumas feiras de ciências que eu participei, que mostrou bastante a questão mais ou menos para onde que eu quero seguir, fugindo um pouquinho também da questão de sala de aula, tu conseguir buscar alguma coisa além, mais dentro da tua área. Então isso ajudou bastante a eu ver melhor assim, o que eu quero seguir dentro da área que eu quero seguir. Então realizar esses projetos, se aprofundar um pouco mais, foi um fator também bem importante. Então saber se relacionar com as pessoas, tu ter um direcionamento profissional melhor, eu acho que são coisas bem pontuais, bem importantes. Depoimento do aluno Guilherme Secato, da Escola Barão do Rio Branco. Vamos fazer o seguinte, são 4h01, vem aí o Redação no Ar com as principais notícias da tarde. Já nós voltaremos para falar sobre o Festival Ecológico da Canção. Vamos falar também com a professora sobre o que são as linguagens contemporâneas, assunto que vai ficar para o próximo bloco. E também vamos falar sobre Barão do Esporte, né? O pessoal do esporte já está por aqui também. China, professor Edson, já estão por aqui para falar sobre as modalidades esportivas, os atletas que brilham no esporte da Escola Barão do Rio Branco. Já são 6 décadas de várias lembranças, inúmeros aprendizados e eternas lições. Grandes amigos, inesquecíveis professores, milhares de estudantes, outrora alunos, ontem pais e mães, hoje avós e avós. Essa é a história da Barão, uma escola de família para famílias, uma escola que forma e transforma, uma escola com valores que atravessam gerações. Escola Barão, 60 anos, passado, presente e futuro. Rádio Nereu Ramos, a rádio de notícias que informa quem decide. 760 AM, prefixo ZYJ 742, Blumenau, Santa Catarina. Na internet www.radionereuramos.com.br. Especial 60 anos Escola Barão do Rio Branco. Escola Barão do Rio Branco. Valores para a vida. Quatro horas e 13 minutos. Boa tarde para você, ouvinte de todas as tardes, sintonizando 760 AM da Rádio Nereu Ramos. Boa tarde para você, ouvinte internauta, que está conectado, acessando radionereuramos.com.br. Boa tarde para você, usuário de smartphone, Nereu na palma da sua mão.
Nós estamos aqui na Rua Nereu Ramos, na Escola Barão do Rio Branco, que hoje está completando 60 anos de fundação. Nós vamos falar agora sobre um trabalho especial da Rádio Nereu Ramos, do Departamento de Jornalismo. Nós vamos falar com a professora, voltar a conversar com a professora Gláucia Castelo Branco. Professora, o que são as linguagens contemporâneas, professora? É um componente curricular, ou seja, uma disciplina obrigatória do ensino médio, e ela vem, na verdade, dar conta daquilo que o aluno Guilherme Secato falou, daquilo que o Sandoval também colocou, e está também amarrada com a fala da professora Adriana. Há 4 anos atrás, nós nos reunimos, os professores do ensino médio, mais gestão, coordenação e direção, para pensarmos nesse percurso formativo no ensino médio. E 2 coisas nós elencamos como fundamentais. Projeto de vida, que aí esbarra na tua pergunta, dessa preocupação que pais e alunos têm com relação a vestibular, né? o que ser quando crescer, o que eu vou ser quando crescer. E o outro item que nós levantamos foi a questão da autonomia. Essa disciplina, ela tem 8 modalidades. E os alunos escolhem o que eles querem fazer. Ela tem uma dinâmica totalmente diferente das disciplinas clássicas, matemática, física, enfim, dos outros componentes curriculares. E eles escolhem, então, dentre as 8 que nós oferecemos, eles fazem uma escolha, com o objetivo maior de aproximá-los a uma área que possivelmente será a área de atuação profissional desse aluno, né? Então, o depoimento que o Sandoval deu há pouco, a gestão ambiental, a empresa ecológica, é uma das modalidades que a gente oferece. Ali tem a robótica avançada, tem as práticas experimentais, tem produção audiovisual, tem a comunicação, que é a produção de um jornal dentro da escola, enfim. E o que a gente observa, tem o empreendedorismo, o que a gente observa é que o aluno que num ano faz uma modalidade, por exemplo, audiovisual, no ano seguinte ele vai para a comunicação. E acaba fazendo um vestibular na área. Isso é o que a gente tem observado. Ok, professora, muito obrigado pela sua participação. Vamos falar agora sobre o Festival Ecológico da Canção. A professora Karen Brugnara está de volta. Professora, o que é esse festival? Como é que funciona? Quando é que ele foi criado? Bom, o Festival Ecológico da Canção, ele é um festival. Nós nomeamos ele como um FECO aqui na instituição. Ele acontece a cada 2 anos. Envolve, na realidade, os estudantes do Ensino Fundamental 2, estudantes do Ensino Médio, estudantes de cursos técnicos, do curso técnico de música, e também estudantes do Barão Arte e Cultura, ali, o grupo de ritmos e de teatro. Na realidade, é um trabalho bem integrado, né? É um conjunto de pessoas, na realidade, que naquele ano, um ano antes, já começam a pensar esse festival. Ele surgiu em 2007, foi idealizado pela professora Apolônia, professora de língua portuguesa. Na época, o desafio foi pensar como trabalhar a questão da paródia com os estudantes de uma forma significativa, né? E ele surgiu aí. Naquele ano, a professora trabalhou a paródia e se escolheu um tema que se entendia pertinente e se elencou a questão do meio ambiente como tema. E naquele ano ele passou, na realidade não ocorreu o festival, mas no ano seguinte ele ganhou uma dimensão maior. Outros componentes curriculares também passaram a contribuir, que foi a ciência, com a questão do conhecimento acerca do meio ambiente, por conteúdo, na realidade, para elaborar essas paródias, o ensino religioso com o conteúdo dessas paródias, a questão dos valores aí, né, que eram propagados nesse discurso, né, das músicas. As artes também entraram para ajudar a pensar o festival ecológico. Então, basicamente, como ele funciona? Os estudantes, no componente curricular de língua portuguesa, então, elaboram uma paródia sobre o meio ambiente. A cada ano se define um tema. Por exemplo, no ano passado, o tema definido foi "O mundo muda quando você muda". A partir disso, então, eles elaboraram as paródias. Depois, com o componente curricular de artes, a professora contribui para se pensar a questão do ritmo e a composição da própria música, né? Depois se passa por uma banca de seleção. A banca envolve os professores das turmas.
E essa banca escolhe 14 paródias, escolhem porque são 14 turmas de ensino fundamental 2, então se escolhe uma paródia por turma. Na realidade, todos apresentam, todos os estudantes, no componente curricular de arte e língua portuguesa, mas para o festival o que compõe são 14 paródias. Ok. E depois o curso técnico entra para poder contribuir, né, com aí a qualificação dessas paródias, enfim, todo um trabalho mais apurado. O componente curricular de artes, toda a parte de cenografia, toda a questão de elaboração de exposições, né? A questão de elaboração de vinhetas. Então, na realidade, o festival ele culmina, na realidade, ele é o fim de todo um processo que se dá durante todo um ano, né, de desenvolvimento acerca do tema meio ambiente e das paródias. E o que é interessante é que esse evento ele entra na agenda do município. Ele faz parte, na realidade, da Semana do Meio Ambiente no município de Blumenau. Então, ele já ganhou uma dimensão maior e uma dimensão de contribuição com a própria comunidade. Professor, os benefícios que um projeto como esse pode proporcionar aos alunos? Bom, então, o benefício é a sensibilização, na realidade, para a questão do meio ambiente, né? E o nosso grande objetivo é a mudança de postura enquanto sujeito, enquanto ser humano, né? Que pode vir a pensar sobre o seu ambiente, transformar e atuar nele. Esse é o nosso grande objetivo. Professor, olha, foi um prazer conhecê-la também. Parabéns pelo trabalho. Um abraço, boa tarde para a senhora. Obrigada. Vamos em frente com o especial 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. E agora, vamos falar com os formadores de talentos da Escola Barão do Rio Branco, os professores. Vamos falar sobre Barão Esportes. Professor Edson James Duve, está aqui também o China. Vamos falar sobre o esporte da Escola Barão do Rio Branco. Olá, professor Edson, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos da Rádio Nereu Ramos. É uma rádio que sempre prestigia o esporte, uma rádio que está sempre junto com a gente aí. Bem, o Barão Esportes é um programa, né, que a escola oferece aos nossos alunos e também à comunidade blumenauense daqui da nossa região. Nós temos várias escolinhas esportivas, né, e o principal objetivo desse programa é a formação integral do cidadão, como ele formar os cidadãos, né? Não só a parte técnica dos jogos, as modalidades, mas também os valores que eles representam, que o esporte proporciona, certo? Então nós temos escolinhas de futsal, de handebol, de basquete, de vôlei, badminton, tênis de mesa, esgrima, que é uma novidade que a gente implantou ano passado. Temos a ginástica rítmica, o xadrez. Então várias modalidades esportivas que a gente oferece para os nossos alunos e, como já falei, para a comunidade em geral. A missão principal na formação do jovem, na formação do atleta, a missão principal é a formação do caráter, de trabalhar a questão dos valores éticos, morais, seguindo a filosofia da escola. Exatamente, Paulo. Nessa linha, trabalhando a qualidade de vida, o seu estilo de vida, para proporcionar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, a prática de uma atividade física. Hoje a gente vê muito as crianças no computador, na televisão, né, falta de espaço, né? Então a escola oferece aqui um complexo esportivo, onde de primeira linha, né, onde esse ano foi todo reformado, as quadras pintadas, tudo. Então é um espaço que eles têm para poder praticar essas atividades físicas e já proporcionando o estilo de vida deles, né? Para a vida deles, essa prática esportiva. China, nosso levantador. China, e aí, professor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, amigos da Rádio Nereu. Falar um pouquinho dos 60 anos do Barão, falar um pouquinho da minha história, né? Eu estou aqui desde os 2 anos de idade, né? Vivenciei toda a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, na época nem era ensino médio, era educação primeiro e segundo grau, Escola Barão do Rio Branco. Então, falar um pouquinho de 60 anos é falar até um pouquinho da minha vida, assim, né, que eu vivenciei tudo aqui dentro. E os momentos mais importantes da minha vida, os mais felizes da minha vida, foi sem dúvida nenhuma na Escola Barão do Rio Branco. Não só em termos de ver esse ginásio lotado, jogando, né, você acompanhou bastante a Superliga, acompanhando lá do nosso professor Arthur, que foi, né, uma pessoa, um ícone do esporte blumenauense, mas também como na minha formação de ser humano, assim, né, participava de todas as funções, desde gincanas, centro de oratórias, que a escola ainda mantém. Então, é justamente isso, o esporte faz parte dessa formação toda que a escola oferece, né? Então, é muito gratificante, e a gente, quando acaba virando pai, a gente acaba ficando mais emotivo, né? E aí, esse ano, ainda dentro dos 60 anos
da escola, eu tive o imenso prazer de trazer o meu filho para começar a estudar na escola, né? E sem dúvida nenhuma, fiz uma imensa questão dele vir na escola, porque eu sei do que essa escola fez por mim e eu tenho certeza do que a escola fará pelo meu filho, né? Então, é uma emoção muito grande até no culto ontem, me emocionei no culto, e cada vez que eu venho, primeira vez que eu vi o meu filhinho de uniforme vindo para a escola, é uma emoção muito grande, porque eu sei de todos os momentos que a gente passou aqui. E o esporte é um pouco disso, né? Um pouco desses momentos, por isso que a gente acaba dando tanta importância para o nosso esporte dessa escola. Nisso o vôlei se inclui, né? O vôlei que continua sendo dos principais esportes aqui, trabalhados aqui dentro da nossa escola. Legal, muito legal o seu depoimento aí, conseguindo emocionar muita gente aqui. Ô China, e professor Edson, professor Marcos também, como é que vocês lidam com a questão de perder e ganhar, da derrota e da vitória? Com os mais pequenos, com os adolescentes, como é que como é que vocês administram essa questão? Numa partida de vôlei, num simples treino de futsal, uns vão ganhar, outros vão perder. E aí como é que é trabalhada essa questão? A derrota, a vitória, o empate, ele é um aprendizado, né? Tudo para eles é um aprendizado. Isso faz parte do processo, certo? Você só ganhar, ou só perder, isso faz parte. Então a gente trabalha assim muito esses valores de amizade, da conquista, mas a conquista, ela tem um preço. E esse preço, ele não pode se passar pelos valores. Tá? Você quer ganhar, todo mundo quer ganhar, mas tem um preço para isso. Esse preço, ele não pode ser passado em cima dos valores que a escola prega. Certo? Você vai perder, você vai ganhar, a vida é assim, a vida da gente é assim. Então a gente tem que passar isso para os nossos alunos, que tem que saber ganhar, tem que saber perder, valorizar a derrota. Com a derrota você vai aprender muita coisa. Professor Marcos? Na verdade, assim, há 5 anos atrás, quando nós iniciamos as atividades aqui na escola, e nós convidamos o professor Edson para estar à frente desse projeto do Barão Esportes, uma das questões colocada pela escola institucionalmente é que em alguns momentos aqui dentro da escola, até pela sua história, o mais importante era vencer em algumas modalidades. E nós começamos a trabalhar em outra linha. O esporte escolar não é para ter vencidos nem vencedores. Rege a questão da participação do grupo. E aí se trabalha a questão da autonomia das pessoas, que se fala tanto, a questão da importância para a saúde, a mobilidade, o movimento. E com isso se mudou bastante o conceito dos nossos alunos. Embora que muitos ainda queiram vencer, isso faz parte do processo. Então, dentro da escola, a gente começou a trabalhar daí não só uma modalidade, muitas modalidades, justamente para mostrar. E as escolinhas requerem assim a participação dos nossos alunos em tudo aquilo que eles participam, todos de uma forma ou de outra vão participar. Não importa se nós vamos ganhar ou vamos perder. Claro que a Escola Barão tem hoje 2 grandes projetos, além das questões individuais, 2 grandes projetos, que são as escolinhas, e também tem projetos paralelos de formação de atletas, que é no caso do vôlei, que o professor Chino e o professor André trabalham dentro da instituição, e temos o projeto de futsal, há 3 anos dentro da escola também, como um projeto já vencedor. Ambos os projetos são viáveis, porque envolve alunos de outras instituições também, do qual nós atendemos, porque é um projeto da escola aberto para outras escolas públicas em especial. Buscamos empresas parceiras para tocar esses projetos, porque a escola sozinha não consegue bancar todos os recursos. Então buscamos várias empresas parceiras, algumas delas são 3, 4 anos conosco, outras estão se somando nesse momento desse projeto que a gente quer trabalhar. Então a escola quer retomar algumas questões, mas o mais importante é a questão do esporte escolar. E o esporte escolar não é só vencer, mas é o espírito de participação. Ok, os atletas que brilharam no esporte da Barão, e nós temos alguns exemplos aí de atletas vitoriosos, né? Expressões nacionais. Ana Moser estudou aqui. Sim, Paulo, temos a Ana Moser, né? Que foi a irmã dela, Isabel Moser, também, que foi junto com ela, com 16, 17 anos, foram para São Paulo, jogaram na Transbrasil, né, China? Na Supergas Brás, mas que jogaram. Tem o Thiago Splitter, que hoje joga na NBA, né? No San Antonio Spurs, né? Temos o Vinícius Vilela, que joga no interior de São Paulo, basquetebol. Jonas Pinto, que está jogando futsal, né, na Europa. O Queco, o Grau, né, o filho do nosso amigo Adilson, também joga fora, também foi nosso aluno aqui. Então tem vários alunos. Luiz Felipe Fonteles, que joga, né, voleibol também. Então, voleibol nós temos bastante ex-alunos que jogam, que ainda estão jogando.
E temos o China, né, que é o nosso levantador. Nosso craque, né? Esse é bem da casa mesmo, né? Então temos vários ex-alunos que passaram nessa formação e que hoje, assim, mantêm o contato com a gente. Por exemplo, o Tiago, quando vem a Blumenau, sempre ele visita a escola, ele pede para bater bola aqui, fugir da imprensa, que às vezes a imprensa não deixa ele sossegado, então ele vem aqui escondido, bater bola, fazer academia aqui nas nossas instalações aqui para poder manter a forma. Legal, Edson, um grande abraço, prazer em revê-lo. China, da mesma forma, um abraço, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido aqui na Escola Barão do Rio Branco. E nós vamos fechar esse bloco agora conversando com a Camila Borini. Vamos falar sobre a Barão Idiomas. Olá, professora, boa tarde. Olá, boa tarde a todos os ouvintes também. Professora, vamos falar quais são os idiomas são trabalhados, são ensinados aqui na escola. E apenas para alunos? Tá, o Barão Idiomas oferece alemão, inglês e espanhol. E não apenas para alunos. O Barão Idiomas é uma escola que está aberta para a comunidade escolar e a comunidade em geral também. Então, qualquer pessoa da cidade pode vir até aqui fazer um dos nossos 3 idiomas. Qual é o diferencial? O que está previsto, né, nesse trabalho de vocês? Nós usamos a estrutura diferenciada da escola, nossos profissionais são todos qualificados, extremamente capacitados para fazer o que fazem. Né? Nós temos alguns diferenciais, como projeto de leitura, temos a nossa cozinha pedagógica, onde os estudantes têm a vivência do idioma, né? Então, numa aula... Mas o método de ensino, professora, o método utilizado para, por exemplo, o inglês, sim, é pela repetição? É sempre a competência comunicativa. Competência comunicativa. Então, eles vão estar aprendendo através do uso da língua. Uso da língua. E a escola tem se destacado também, né, quando fala de idiomas. Sim, sempre. Nós oferecemos alguns testes também de proficiência, né, em alemão, em inglês. Então, sempre... Camila, e para ti, como é que estar vivendo esse momento importante da escola, a escola completando hoje 60 anos de fundação, como é que é trabalhar aqui na Escola Barão do Rio Branco para você? Eu concordo com as palavras dos meus colegas aqui, é um orgulho muito grande fazer parte dessa equipe. Ontem tivemos o culto, foi emocionante, porque a gente vive aqui e nós temos essa escola no coração. É um orgulho muito grande fazer parte desse time. Legal. Para nós fecharmos esse bloco, então, Camila, nós vamos convidar agora, convidar todos para ouvir o depoimento do ex-aluno Tafarel Ostins. Ele vai falar também sobre a Escola Barão do Rio Branco, depoimento produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Nereu Ramos. Então, ouçamos agora o depoimento do ex-aluno Tafarel Ostins. Meu nome é Tafarel Pereira Ostins, tenho 18 anos e sou ex-aluno da Escola Barão do Rio Branco, concluí o ensino médio no ano passado. E a Barão faz parte da minha vida porque ela me ensinou a ter muitos valores e princípios que eu segui ao longo desses anos e tudo que eu conquistei até hoje, desde concursos até grandes conferências que eu pude participar no Brasil inteiro, foi graças a todo o ensinamento e toda a confiança que a escola depositou em mim. E as aulas, os professores são muito preparados, são muito eficientes e a escola prepara efetivamente o aluno para o caminho que vai seguir, né, nos próximos anos, tanto no mercado de trabalho quanto em relação à sociedade, né? É uma escola que é um exemplo para a cidade, para a região, por toda essa confiança e toda essa preparação que dão aos seus alunos e toda essa confiança que dão para as pessoas, para que elas possam seguir seu caminho em frente e se destacar no cenário blumenauense ou até no cenário nacional. Aí, portanto, o depoimento do aluno Tafarel Ostins. Nós vamos fechando esse bloco. Já nós vamos voltar a falar com a Camila sobre intercâmbio, quem pode fazer, para que serve. Nós teremos também a participação da aluna Eduarda Prada Hatke, vai participar conosco aqui do especial. A Sandra Varmlin também vai conversar conosco. Já nós vamos falar sobre a visão de futuro da Escola Barão do Rio Branco, projetos sociais, inserção comunitária com o gestor professor Marcos da Silva, já na sequência do especial 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. Você bem informado nas áreas de política, economia, prestação de serviços, esporte e cultura. Programa Opinião Pública.
Já são 6 décadas de várias lembranças, inúmeros aprendizados e eternas lições. Grandes amigos, inesquecíveis professores, milhares de estudantes, outrora alunos, ontem pais e mães, hoje avós e avós. Essa é a história da Barão, uma escola de família para famílias, uma escola que forma e transforma, uma escola com valores que atravessam gerações. Escola Barão 60 anos, passado, presente e futuro. Especial 60 anos Escola Barão do Rio Branco. Escola Barão do Rio Branco. Valores para a vida. Voltamos com o especial 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. E neste quarto bloco nós vamos começar ouvindo um depoimento do secretário de Estado da Educação, secretário Eduardo Deschamps, ex-reitor da Universidade Regional de Blumenau, vai falar também sobre a Escola Barão do Rio Branco, seus 60 anos de fundação. Vamos ouvir. Eduardo Deschamps, secretário de Estado da Educação. Olha, a Escola Barão do Rio Branco tem um espaço muito carinhoso no meu coração, porque foi ali que eu cumpri todo o ensino fundamental, né, na época o primário e o ginásio. Na época a direção da dona Ilza, as professoras que trabalharam comigo, tiveram uma influência muito grande na formação da minha personalidade e também do meu conhecimento, que hoje eu posso empregar com muito carinho no âmbito da educação de Santa Catarina. Eu acho que a escola tem uma trajetória de muito sucesso e com certeza continua formando grandes gerações de alunos ao longo desse tempo todo. E portanto o professor e atual secretário de Estado da Educação, o professor Eduardo Deschamps, falando sobre a Escola Barão do Rio Branco. Camila Borini, vamos voltar a falar, Camila. Vamos falar agora sobre intercâmbio. Quem é que pode fazer? Como é que é o intercâmbio oferecido aqui pela Escola Barão do Rio Branco e para que serve também, por favor? Certo. Bom, o intercâmbio ele supre, né, a demanda da vivência linguística que os nossos estudantes têm, né? Então eles ficam 4 semanas no Canadá estudando inglês, no caso do intercâmbio, né, para o Canadá. Tem aulas também, fazem passeios turísticos, mas o nosso foco é o ensino de língua inglesa. Então eles terem essa vivência linguística. Todos os estudantes a partir de 14 anos podem participar e também os convidados da comunidade, estudantes da comunidade ou até mesmo crianças que estudam em outros lugares, mas que são conhecidos dos nossos estudantes, desde que sigam as diretrizes da escola para participar, né? Agora, deve ser muito importante, né, para o aprendizado. Essa é uma experiência fantástica, essa do intercâmbio, né? Ficar 4 semanas. É fantástico, soma muito para a vida deles, aprendizado, com certeza. Na vida. Independência, autonomia, responsabilidade. Responsabilidade. Muito, muito. É muito legal. Ok, então vamos falar com a Eduarda Prada Hatke. Ela é uma das alunas da Escola Barão do Rio Branco que participou desse intercâmbio. Olá, Eduarda, boa tarde, obrigado pela sua presença também. Para onde é que você foi? Eu fui para o Canadá, fiquei na cidade de Vancouver durante 4 semanas, num curso intensivo de inglês. E como é que foi a experiência? Primeiro, por que você decidiu fazer o intercâmbio? Qual era a tua expectativa? E valeu muito a pena? Decidi fazer esse intercâmbio porque eu venho estudando inglês desde as séries iniciais, tanto na Barão quanto em cursos adicionais. E é muito interessante essa viagem para ter um fechamento nesse curso de inglês, até para me sentir mais segura no que eu aprendi até então. E valeu muito a pena, porque além de ter aprimorado o meu inglês, eu conheci várias outras culturas e aprendi que o mundo é muito mais do que a minha escola, do que a minha cidade, do que tudo que eu até então tinha vivido. Eu aprendi que eu posso ir muito mais além do que eu queria e com a ajuda dos meus professores e da minha escola eu pude perceber isso. Foi muito gratificante. E você sentiu alguma dificuldade nesse período em que você esteve lá no Canadá? Sim, no começo... Além do frio? Muito difícil para o brasileiro se acostumar no frio, né? Então no começo foi bem difícil ficar longe da família, até se acostumar em saber que eu não ia ver meus pais todo dia, não ia falar com eles todo dia, ia estar na casa de uma outra família, vivendo uma outra cultura, com uma educação diferente. Foi bem difícil
isso no começo, mas no final, quando estava na hora de ir embora, eu já queria ficar mais, porque aí se acostuma e gosta. Mas foi muito importante, até porque eu cresci muito, eu aprendi a respeitar várias outras culturas que eu nem conhecia, e minha responsabilidade também mudou bastante. Eu ia sozinha da escola para casa, de casa para a escola, e é um mundo diferente, não é que nem Blumenau, que é cidade pequena, que todo mundo se conhece. Então isso foi bem importante para mim. Legal, parabéns, Eduarda Prada Radsky, parabéns pela tua ida até lá e pela tua coragem também, né? Foi um desafio tanto, Obrigada. Imagino eu, né? E muito obrigado pela sua participação. Vou conversar agora com a Sandra Warmling, professora. Vamos falar sobre TOEFL, professora, é isso? Essa é a pronúncia? Aqui a gente pode tranquilamente falar TOEFL, não tem problema, TOEFL. pode falar. O que é, então? Vamos explicar para o nosso ouvinte que está em casa, que nunca ouviu falar, do que se trata, né? Do que nós estamos falando, o que é, como funciona. É um teste, professora? É um teste, é uma família de testes, na verdade. Existe o teste TOEFL Junior, que é o que nós aplicamos aqui na escola, e existem outros que são para nível acadêmico e também para o mundo de trabalho. Mas aqui no caso da escola, nós somos um distribuidor regional do teste TOEFL Junior. É um teste diferente, ele é um teste que quebra alguns paradigmas, assim, por exemplo, não é um teste que reprova, ele classifica o aluno, então ninguém vai fazer o teste com medo da reprovação, ele vai saber receber uma pontuação. E essa pontuação pode ser uma grande motivação para ele ir além, né? Para ele buscar no ano seguinte uma pontuação melhor. Então, e é um teste também que não é de conteúdo, não vai pegar pontos gramaticais e explorar até a exaustão. É um teste de contexto. Então, o aluno é submetido a uma situação linguística a qual ele tem que reagir. E quando ele fizer as escolhas certas, ele vai estar mostrando isso que a professora Camila falou antes, que é a competência linguística dele. E essa avaliação ela ocorre com que frequência, professora? Essa avaliação, então, assim, ao fazer os testes periodicamente, ele vai ser feito anualmente, ele se torna uma ferramenta de acompanhamento. Então, ele quebra mais um paradigma, que não é aquele de fazer o teste no final do processo, quando já aconteceu todo o histórico de inglês da vida do aluno, e você não tem mais como atuar, como corrigir, como interferir. Então ele serve anualmente. Ele serve para, inclusive, corrigir. Exato. É uma ferramenta pedagógica e de gestão, porque você corrige o curso, você dá formação, você incrementa o material. Então você tem tempo de atuar para que esse aluno consiga um nível de excelência consiga resultados melhores, né? Então, essa talvez seja o aspecto mais importante dessa avaliação. É isso que motivou a escola a assumir esse teste, né? Como uma ferramenta aqui dentro de acompanhamento. Professora, também quero agradecer a sua participação. Parabéns também pelo seu trabalho realizado aqui na escola. Um abraço. Boa tarde. Muito obrigada. Quero agradecer também a Camila. Professora, um abraço, obrigado pela sua participação. E eu vou finalizar o programa com o gestor Marcos da Silva, professor diretor da Escola Barão do Rio Branco. Professor, eu deixei para o final uma pergunta que estava no roteiro lá no início, professor. O segredo de 6 décadas de sucesso, professor da Escola Barão do Rio Branco. Penso que é o compromisso que a equipe de profissionais, somando-se professores e funcionários, desde o seu início, assumiram em relação à Escola Barão. Uma escola, ela é constituída de alunos. Sem alunos não há escola. Entretanto, essa escola só vai ter êxito, só vai crescer, só vai se estabelecer se ela tiver uma equipe de profissionais comprometidos. E eu entendo, e desde que estou aqui há 5 anos, eu já vivenciei experiências de gestão em outras grandes escolas de Blumenau. Mas a Escola Barão ela tem um diferencial, Paulo César. Eu posso falar isso porque eu já fui diretor de 5 escolas, nesses 27 anos de gestão de escola. E a Barão é algo a mais. Perdão interrompê-lo, mas só passou pelo SEDUP, né? Também foi a escola anterior à Escola Barão do Rio Branco. Passei também 4 anos, assim como outras escolas grandes, como o Colégio Luiz Delfino, o João Widmer e outras escolas de bairro em Blumenau e em Indaial e Pomerode. Mas na Barão eu me realizei, eu me encontrei profissionalmente e como pessoa pela vivência. Os próprios alunos nossos aqui, eles dão uma vontade, um prazer de encontrá-los diariamente.
Quando a Eduarda colocava há pouco sobre essa experiência que ela teve no exterior, que nós temos também anualmente com alunos para a Alemanha também, entre 5, 6 alunos anualmente e com todas as despesas pagas face à parceria que a Escola Barão tem com o governo alemão. E esse intercâmbio com o Canadá, que foi o 7º ano consecutivos que a gente fez com muito sucesso. Isso são diferenciais que trazem. Ela mesma é testemunha, você cresce quando você está lá fora, que não foi só o aprofundamento do idiomas, ela aprendeu a ampliação do repertório cultural, a questão de vivências de outra cultura, principalmente onde ela estava, Vancouver, que é uma cidade de uma convivência mundial, como é Berlim, como é Roma e algumas cidades no mundo que tem uma convivência de cultura mundial. Então você aprende costumes, culturas diferentes, você cresce em todos os sentidos. A Escola Barão proporciona isso aos seus alunos e também aos seus professores. Professor, o senhor falou que os professores aqui estão sempre muito comprometidos. Agora, o que faz a escola conseguir esse resultado? Como é que é ter uma equipe de professores sempre comprometida, sistematicamente? Hoje se faz necessário um processo de formação contínua e permanente dentro da instituição. A Escola Barão faz isso há vários anos, um processo contínuo de formação aos professores e funcionários. Aí você vai ampliando essa união de equipe, esse comprometimento. Porque toda instituição ela requer organização, planejamento e comprometimento coletivo. Hoje, só a universidade não dá conta de dar esse conhecimento às pessoas. Por isso, a Barão tem essa preocupação da formação permanente aos seus profissionais e possibilitando a eles também, em vários momentos, que façam isso em outras instituições, fora da cidade. Nós fizemos parte, Paulo César, de uma associação, ou uma rede de ensino chamada Rede Sinodal de Educação, que envolve as escolas evangélicas luteranas, em especial de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso. E dentro dessa convivência, nós temos muitas ações na área de docente e discente. E uma delas é a questão da formação, que diferencia de qualquer rede que eu conheço no Brasil. Professor, nosso tempo nós estamos nos aproximando do final do programa, mas eu ainda gostaria de tratar com o senhor sobre os projetos sociais de inserção comunitária. Quais são esses projetos, como funcionam, qual é o investimento da escola, quem é que pode participar dos projetos sociais de inserção comunitária? Nós temos assim vários projetos. O próprio ex-aluno que deu depoimento há pouco, o Tafarel, é um aluno de um projeto de inserção. A escola tem aqui, através da música, através do esporte, através do processo de bolsa de estudos, através de um projeto de voluntariado, várias ações de participação e inserção na comunidade. Nós inserimos aqui na escola, dentro de esportes, alunos de outras instituições públicas, em especial, que não têm condições, talvez lá no seu bairro, na sua escola, de promover uma atividade. Nós temos vários alunos inseridos na questão da música aqui na escola também, e no conjunto instrumental, na fanfarra, que são alunos de comunidades muito carentes de Blumenau, mas se encontram e têm prazer de vir aqui também participar desse projeto. Nós temos hoje cerca de 500 alunos envolvidos em projetos de bolsas de estudos. A contrapartida desses alunos na bolsa de estudos, o que é? É desenvolver e participar de projetos culturais, projetos socioambientais, projetos de sustentabilidade. Quando aqui há pouco o professor Sandoval também fez aquelas considerações sobre a mini empresa envolve vários projetos. A questão da educação financeira, a questão do empreendedorismo, a questão da produção cultural, a questão da oratória, a questão da convivência de grupo. Então são várias inserções, que são vários projetos que trabalham. Então a escola procura, além disso, nós temos um trabalho também de ação junto a alguns ancianatos de Blumenau. Temos um trabalho permanente de ida e visitações aos hospitais da nossa cidade também, e algumas comunidades carentes que a escola anualmente participa, principalmente aquelas mais distantes do centro de Blumenau, seja lá no bairro da Velha, aqui no Morro da Rua Aranguá, enfim, comunidades. A escola procura e vai em busca disso. Os projetos todos, inclusive no esporte também. Então, quando a gente trata aqui do Barão Idiomas, do Barão Esportes e do Barão Arte e Cultura,
dentro desses projetos que são balizas da escola, além da escola ter aqui, no meu entender, a melhor qualidade de ensino, e é um compromisso, uma obrigação nossa, mas nós agregamos 3 grandes projetos na escola, justamente esses 3. A questão dos idiomas, das línguas estrangeiras, a questão da arte e cultura e a questão dos esportes, porque entendemos que o ser humano precisa desses complementos. E que nem sempre, se você não priorizar, você não vai conseguir dar. Agora, a escola, ela é uma instituição sem fins lucrativos, a Escola Barão é uma escola comunitária. Por isso, ela não visa lucro e os recursos advêm disso. Hoje a escola, em projetos de inserção, seja na cultura, no esporte ou línguas estrangeiras, ela tem um investimento hoje em torno de, somando as bolsas, de R$200 mil por mês. Que a gente poderia transformar isso em lucro. Não é o objetivo da escola. Por isso que nós temos tantas famílias, tantos alunos que são contemplados em algum projeto. Professor, para finalizar, nesse dia em que a Escola Barão do Rio Branco completa 60 anos de um valioso trabalho prestado à nossa região, queria perguntar ao senhor, depois desses 60 anos de história, como a Barão vê o futuro e quais os projetos da escola, a visão de futuro da Escola Barão do Rio Branco? Na verdade, assim, outro dia nós estávamos fazendo um exercício para os próximos 120 anos. Os próximos 60 anos, quando a escola terá 120. Eu não vou estar aqui, certamente, mas gostaria de estar na história da escola, assim como outros. Mas os alunos que estão aqui hoje vão estar, né? Seja como pais, sejam como avós, mas vão estar aqui na escola. Hoje, o processo da educação, mantendo aquilo que a gente tem aqui na escola, a questão da tradição, mas ao mesmo tempo inovação. E a escola está saindo na frente nessa questão do investimento na área de tecnologias. Quando a professora falou há pouco, não é substituir a questão presencial, porque essa nós não abrimos mãos e somos contra qualquer tipo de educação à distância, na educação básica. Mas, entretanto, nós estamos criando plataformas que venham colaborar no sentido do aperfeiçoamento do processo formativo, do processo educacional. A geração que nós temos hoje de crianças com menos de 10 anos é uma geração alfabetizada para a tecnologia, para os próximos 5 anos pelo menos. Como vai ser a escola daqui a 5 anos? E uma das questões hoje é justamente o investimento. Mas quando se fala em tecnologias, não é só em equipamentos, mas é a forma de pensar, de lidar, de ter a linguagem voltada para isso. Por isso que os professores, todos nós, temos que nos enquadrar também dentro desse processo das linguagens tecnológicas. Professor, quero agradecer muito pela recepção, quero parabenizar a escola, a direção, os professores, os alunos, pelos 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. Muito obrigado, um abraço. Boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo César. Muito obrigado pela Rádio Nereu, por esse espaço, por essa oportunidade. Agradecemos a você, a toda a sua equipe que estiveram aqui na escola hoje e, mais uma vez, parabenizar a toda a nossa comunidade e um agradecimento especial a toda a comunidade Blumenau que reconhece na Escola Barão do Rio Branco como uma das escolas de referência na nossa cidade e nosso estado. Tenho certeza, Paulo César, que você gosta muito dessa área. Eu não conheço nenhuma escola no sul do Brasil que tem tamanho investimento na formação da área desportiva como a Escola Barão. E a gente vai continuar também porque somos referência nisso também. Muito obrigado. E assim nós fechamos o especial dos 60 anos da Escola Barão do Rio Branco. Fechamos aqui esse especial agradecendo a todos os nossos colegas também, ao Jonathan Satão, a Morena também conosco, Edmilson Flores, a nossa equipe técnica, a equipe também do Departamento de Jornalismo. Na sequência vem aí as principais notícias do dia, o resumo dos acontecimentos mais importantes da nossa região, com o Jornal da Nereu na apresentação de Jorge Tais. Especial 60 anos Escola Barão do Rio Branco. Escola Barão do Rio Branco. Valores para a vida.